Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia. Vocês estão bem? Eu que não estou, né? Sempre é complicado aqui esse negócio. Só um pouquinho. Então a gente vai seguir a série que a gente está olhando, que é sobre os atributos de Jesus. E eu queria... Já podem abrir o Apocalipse 1, quem quiser. Eu queria só encorajar a todos, que eu acho uma coisa bem importante. Eu me lembro de, lá no início da igreja, a gente ia para as reuniões e tal, e tinha sempre um bilhetinho para anotação, e a gente anotava ali 1, 2 pontos que pegava no meio da administração, o contexto específico. Quando chegava em casa, tinha o tempo então de interiorizar aquilo, né? Que eu acho que isso é um ponto muito importante. Nós estamos falando dos atributos de Jesus. Jesus nada mais, nada menos é a expressão exata de Deus. Hebreus vai falar isso, Hebreus 1. E nós temos clareza de que Deus é um Deus infindável, Ele não tem fim. Esses atributos, a gente pode meramente ler eles em Apocalipse 1, Colossenses 1 e Hebreus 1, e eles podem ser mais um souvenir na nossa prateleira, ou eles podem se transformar em vida dentro de nós. O ponto é o que nós estamos fazendo com o que estamos recebendo. E eu não digo só o que está sendo falado aqui, eu digo que a Escritura tem para nos disponibilizar. Então eu queria encorajar a de novo a gente voltar a essas práticas. Eu sei que talvez alguns fazem, alguns não, mas é muito importante. Porque o que é construído dentro de nós é o que o Espírito faz a partir da informação que nós temos da Escritura. Amém? Só queria deixar isso pontuado antes que eu esqueça de falar. Então vamos falar um pouco sobre o Apocalipse. A gente está falando sobre os atributos de Jesus. E Apocalipse é interessante porque, na verdade, ele é, vamos falar assim, um dos pontos altos da história de Deus, a narrativa da Escritura, né? Não é sobre o anticristo, o dragão, a marca da besta e etc. Ele pode ter isso. Mas o primeiro versículo, quem abriu no Apocalipse 1, a gente vai ler Apocalipse 1, as primeiras 3 palavras. 4, na verdade, dá a tônica do que é o livro. A tônica do livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, por mais que tenha tudo isso que eu falei, o ápice da história é a revelação do Filho de Deus para o mundo, para governar o mundo, para estabelecer um reino de paz e justiça. Isaías fala isso, Isaías 11. Então, a Bíblia não é um mapa para nos levar para o final do arco-íris achar um pote de ouro. Ela não é um ponto um GPS para nos levar para o céu meramente. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não estou falando de salvação, estou falando de... Às vezes a gente traz o conceito de que a Bíblia é só um manual de vida para nos levar para algum lugar. E não é necessariamente isso. É também isso. Pode ter palavra de sabedoria, pode ter sim. E tem. Mas ela é a narrativa da Escritura da história de Deus. E isso é muito maior. Abre muito mais. Porque Deus, sendo um Deus sem fim, Ele coloca pontos altos na narrativa. E um deles é a revelação do Filho de Deus no final da história. E isso é muito legal. E para isso, a gente começou então a olhar os atributos de Jesus. E a gente olhou alguns, né? Hoje a gente vai olhar mais um versículo bem específico. E eu queria ler então Apocalipse 1, 16.
diz o seguinte: na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol do seu fulgor. Só isso, vou ler de novo. Na mão direita, tem algumas versões que diz na sua mão direita. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol do seu fulgor. Então aqui eu separei basicamente 3 pontos que chamam a atenção para a gente olhar eles um pouquinho. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui é que ele segurava 7 estrelas. 7 estrelas, a gente vai ver depois que tem a ver com as 7 igrejas das cartas, né? No capítulo 2. Mas ele segurava. Isso nos dá uma impressão de que Jesus nos tem na mão. Nos dá a segurança de que o Filho de Deus nos sustenta na sua mão direita. Mesmo que passando por toda a situação que alguém possa passar. Por exemplo, os últimos meses estão sendo bem carregados, né? A cidade, a região passou por uma situação bem complicada. Todo mundo no mesmo barco. Quem não passou, passou com alguém perto, né? E mesmo assim, mesmo em situações dessas, mesmo em situações de doença, mesmo em situações, qualquer situação, Jesus nos segura na sua mão. Ele nos tem seguro. E isso, somado ao fato de que Ele é um Deus invencível e um Deus imortal, como nós cantamos há pouco, a gente não precisa temer nada. Ele nos segura na sua mão. Nós estamos seguros. Eu queria ler alguns textos em paralelo aí, Efésios. Eu gosto de Efésios, eu vou ler Efésios. Primeiro assim, tudo que a gente... Eu já falei isso outras vezes, mas tudo que a gente é em Cristo nas regiões celestiais. Por exemplo, Efésios 1:3 vai dizer isso, que a gente é em Cristo, está em Cristo. Efésios 2:6, que a gente está sentado com Cristo. Efésios 3:10, que a igreja é em Cristo. Então, tudo que nós somos como igreja, nós somos em Cristo. Nós estamos nele. Nós estamos seguros, num lugar seguro. Eu queria ler Efésios 2, do 5 ao 8. Diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, é em Cristo Jesus. Ele fez todas as coisas em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Estamos nele, com Ele, por toda a eternidade. Nós estamos seguros. Passando por qualquer situação, nós continuamos seguros. Mas de onde está o nosso trabalho nisso? João 15:5. Vamos ler lá? Já nem tem a conexão. Eu podia fazer que a gente falasse sobre os 3 pontos que eu separei, só lendo Apocalipse e eu só citando os versículos, mas é legal a gente abrir. Porque aí a gente, talvez alguma coisa chama a atenção e a gente já marca, né? João 15, siga adiante, diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só esse. Então, o nosso trabalho é permanecer ligado à videira, permanecer nessa mão direita de Jesus, é estar com Ele. Tá?
Ele nos segura pela mão, nos mantém firmes. A nossa resposta, também a gente pode ver em João 6. A nossa resposta quando vem um questionamento, a nossa mente, quando somos questionados externamente, inclusive por pessoas ou situações, ela deve muito parecer com a resposta de Pedro aqui. Jesus questiona os discípulos, alguns tinham ido embora, e questiona: vocês também não vão? Pedro diz assim, diz aqui no 67, então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro, 68, diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa precisa ser a nossa resposta para permanecer seguros na mão do Filho. Quando somos questionados por toda e qualquer situação, tanto situação externa como interna do nosso próprio coração, porque pode ter. Nós podemos ter questionamentos sobre Deus, inclusive Deus não repreende isso. Ele gosta dos nossos questionamentos. Então, uma coisa que eu queria apontar em Apocalipse 16 é que estamos seguros. Estamos na sua mão. Estamos ligados a Ele e estamos na sua mão, estamos seguros. Outro ponto, voltando para o Apocalipse 1, vamos folhear aí. Diz assim, 1,16. Depois da vírgula, diz assim, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Não tem como a gente não ler essa parte aqui e não lembrar de Efésios 6, quando fala da armadura do Espírito. A gente já vai ver lá o texto, mas não tem como não relacionar esses 2 textos, tá? Então, o que sai da boca de Jesus é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta por todos os lados. E eu queria só fazer uma associação. João 1 vai dizer que Jesus é o Verbo de Deus. Hebreus 1, que eu queria ler com vocês, Hebreus 1, dá uma viradinha aí. Hebreus 1:13. Então, tem entendimento que Jesus é o Verbo de Deus. Hebreus 1:13 diz assim: Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que sai da sua boca é a palavra de Deus. Ele sustenta tudo que a gente pode ver e que a gente não pode ver, pela sua palavra. Ele é o Verbo vivo. E eu queria olhar um pouco o que de fato... se a gente for lembrar do questionamento depois do batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, lembra disso? No Evangelho fala isso, Mateus, não me engano? Sim, talvez. 4. Ele é questionado em várias situações pelo diabo, né? E o que Jesus faz quando ele responde ao diabo? Ele usa o quê? A própria palavra de Deus. Quer dizer, o Verbo vivo, o que sai do Verbo vivo de Deus é a própria palavra de Deus. É importante a gente pensar isso, é interessante a gente pensar isso. E isso sustenta todas as coisas. A palavra que sai de Jesus sustenta todas as coisas. João 17, a viradinha lá.
Primeiro, João 17, ele está no meio do maior discurso de Jesus na Escritura, dá para pensar assim, João 13 a 17, né? Isso é um pouco antes da sua entrega. Mas João 17 diz assim, Jesus está orando, inclusive por nós, tá? Pelos que vieram a crer, e João 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus fala verdades. O que sai da boca de Jesus é a palavra de Deus. E aí, inclusive, a gente vai lembrar de um texto bem conhecido, João 8, que vai dizer assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é um slogan político. Isso é uma palavra de Deus dizendo, conheçam o meu filho, porque ele diz em João 14,6 que ele é o quê? João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Que sai da boca de Deus. Quem conhece ele é livre. Porque sai do imperador tirano, chamado diabo, e vem para o reino do Filho do seu amor. Pelo amor. Dá para fazer conexão? Sim? E aí, se ele nos liberta para viver uma vida em amor, a partir do seu reino, João 17,3, um pouquinho antes que a gente leu, que continua, que é a oração de Jesus ainda, diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu gosto tanto desse texto, que esse texto arrebentou minha vida. Se a gente pensar, como eu falei no início, de um Deus sem fim, ele não tem fim, tanto que ele nos dá a eternidade para conhecer ele. Tá de brincadeira. Tipo assim, não tem fim, então para ter alguém que se relaciona comigo o tempo todo, se relaciona comigo de uma maneira legal, eu vou dar a eternidade para o homem para daí a gente conseguir chegar no final e ter uma relação legal, né? E não tem final, na verdade. É meio esquisito, mas é isso. Então ele nos tira do império das trevas, nos coloca no reino do Filho do seu amor e diz assim, agora tem vida eterna para te poder conhecer. E essa é a vida eterna. Que a gente conheça esse Deus e esse Filho. E isso a partir da sua palavra. Isso a partir do que Deus tem falado através de Jesus. Vocês vão lembrar de tudo que saía da boca de Jesus quando ele era questionado por todo tipo de pessoa. Era a palavra de Deus. Essa palavra precisa dividir dentro de nós espírito, alma e corpo. Ela precisa causar uma ferida em nós. Precisa. Nós precisamos ser feridos pela palavra que sai da boca de Jesus. Como eu falei, não tem como ler isso e não lembrar de Efésios 3. Vamos só passar aí para dar uma lida em Efésios 3, Romanos 1 para Apocalipse 19. Efésios 6, deixa eu só achar aqui. Efésios 3,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, só para fechar tudo que eu estava comentando sobre.
E Apocalipse 19, aí sim, a gente vai ver Jesus usando o instrumento. Apocalipse 19. A gente vai ler um pouco mais ali, deixa eu ver É o 20, mas nós vamos ler do 11 em diante, é bem legal. Apocalipse 19, 11 em diante. Isso aqui basicamente é o grande final do filme, né? Então, vi no céu aberto, um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Agora a gente vai ver vários pontos do que a gente já falou dos aspectos de Jesus, de Apocalipse 1. Vamos estar aqui descritos também, tá? Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça traziam muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde juntai-vos para a grande ceia do Senhor. Até aqui tá bom. Pode ler. Então a gente viu vários aspectos sobre Jesus que a gente falou em Apocalipse 1 já. Talvez alguns que a gente não falou nessa série, mas aqui nós vimos no 15 uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ele as nações. Jesus, no ápice da história, vive sobre a terra para estabelecer um reino de justiça. Vai sair uma espada, não sei se ele terá não dá para duvidar, mas da sua boca, e essa espada é a palavra de Deus. E vai ferir as nações. E vai estabelecer tudo sob o seu grande reino. Sob o seu domínio. Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por toda a eternidade. Gente, se isso não causa em nós um desespero para conhecer esse Deus, a gente precisa dar uma forçadinha na barra. Porque a gente não pode escutar que um Deus sem fim, que nos tem na mão, que tudo que ele expressa é para nos fazer conhecer ele mais. E a gente não consegue ouvir isso e sair do mesmo jeito. Não faz sentido. Algo tem aí dentro, o Espírito está aí dentro e vai te cutucar. Porque isso precisa mexer no nosso. Precisa. O Jean leu no início que toda a Escritura é inspirada por Deus. Para toda boa obra. Se a gente tem o Espírito e tem a Escritura, isso vai nos trazer clareza de quem Deus é. Na totalidade não, como eu falei, a gente tem a eternidade para conhecer ele. Mas a gente pode ir mais fundo, a gente deve ir mais fundo, inclusive. Porque quando a gente entende que é um Deus sem fim, toda a nossa vida, ela precisa passar por um processo de alinhar nossos planos, nossos desejos, nossos sonhos, nossa vida cotidiana ao fato de conhecer quem Deus é. Porque senão não faz sentido. A nossa fé, ela só existe a partir de uma pessoa. Só que se nós não gastamos a nossa vida conhecendo
faz muito sentido. Porque daí a nossa fé pode estar centralizada em nós mesmos, no fim da história. E ela precisa estar centralizada em Jesus. Jesus, a glória de Deus. A igreja, a glória de Cristo. Vamos continuar ali no Apocalipse 1. Pô, agora que eu vi que os caras mudaram o pronome aqui pra mim. Ah, não. É uma gravação. Eu achei pronto. Apocalipse 1, 16. De novo, vamos ler a parte final. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Tem algumas versões que o sol ao meio-dia, ou seja, o ápice do sol. O rosto de Jesus brilhava mais do que o sol na sua maior expressão, vamos colocar assim. Não tem como a gente não lembrar de alguns versículos também. Por exemplo, Isaías 9 vai dizer: o povo que viu a grande luz, né? Ele que andava nas trevas e viu a grande luz. E eu queria ainda ler alguns. Pode ser 2 Coríntios 4, com relação a isso. Segundo Coríntios 4, 6. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou no nosso coração. Olha o detalhe: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo nos ilumina para o conhecimento de Deus. Nós temos nossos olhos abertos para que nós possamos ver o Cordeiro e compreender quem Ele é. Olhar esses aspectos que a gente já falou sobre Jesus, e isso precisa nos causar um incômodo, porque nós não, muito daquilo ali nós não vivemos, ou nós não experimentamos como vida cotidiana. Por exemplo, Jesus como nos segurando pela mão, que a gente citou um pouco. Talvez a gente não sente isso muitas vezes. Se sente abandonado, se sente tendo que carregar tudo. A gente precisa fazer disso, desse conhecimento que a gente está adquirindo no Apocalipse 1 sobre os atributos de Jesus. Isso precisa ser nossa oração. A gente precisa experimentar isso. E a gente só vai experimentar se permanecer. Eu queria ler ainda Apocalipse 22, depois a gente vai falar do cara que vê uma luz no caminho. Apocalipse 22 é um texto bem legal. Não me perguntem os pormenores do texto, mas vamos ler o que diz aí. Apocalipse 22, 5. Diz assim: não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol. Olha o detalhe: porque o Senhor Deus os iluminará. Resumindo, está dizendo que futuramente, na Nova Jerusalém, talvez não vai ter sol, porque a glória de Deus vai estar lá, entendeu? Resumindo, é isso que está falando. Se vai ser literal, eu não sei, ele está aqui.
Então, se a gente pensar num dia bem quente de sol, tipo assim, 45 graus na sombra, bem complicado de ficar, no ápice do meio-dia, a gente tem toda a pessoa, mas não consegue, né? Ficar fazendo aquele, sabe, aquela barreira com a mão. Isso é o rosto de Jesus, que está brilhando como o sol, ao meio-dia, no seu fulgor. É isso que fala em Apocalipse 16. É esse tipo de glória que a gente está sendo forjado para ver. Isso é aterrorizante. Isso precisa mexer com o nosso interior. Acho que o Abel falou sobre Jesus com os olhos de fogo, né? Algumas semanas atrás. É exatamente isso. Os olhos dele estão cheios de fogo, porque ele é fogo consumidor, diz a Bíblia. E os olhos vão expressar, são a janela do corpo, né? Vão expressar o que o corpo está cheio. Então nós precisamos olhar nesses olhos de fogo aí para ele incendiar o nosso interior, para o conhecimento dele. Porque nada faz sentido. Se a gente olhar bem a fundo mesmo, nada faz sentido comparado com o conhecimento de quem Deus é. Nada. E eu falo isso porque eu leio aqui relatos de homens que viram. Entende? Eu queria ler Atos 9, porque um cara viu uma luz. Vamos fazer uma correção teológica. Paulo não caiu do cavalo, tá, irmãos? Vamos corrigir isso aí. Não existe cavalo na história, tá? Vamos ler o texto. Só um brincadeira. Atos 9. Pode ser o 13 em diante. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Jesus se apresenta para um cidadão como uma luz brilhante. Eu acho interessante porque alguns falam tal, viu uma luz, não sei o quê, mas não era uma luz, tanto que ele pergunta: quem és tu? É uma pessoa. Ele viu uma pessoa com um rosto brilhante, resplandecente, ou seja, Jesus em toda a sua glória, desceu para converter Saulo. Isso é complicado. Irmãos, eu basicamente estou fazendo aqui, eu estou querendo mexer no nosso interior, dar uma chacoalhadinha e pensar assim: Deus é muito mais do que eu já pensei na vida. A minha função aqui talvez é dar uma estigadinha que a gente precisa ir mais fundo e mais alto. Deus é muito mais. Para fechar, eu queria ler de novo o Apocalipse 16. Aí a gente vai ler, e tu com isso em mente que a gente falou agora, tu lê o versículo também. Tá? Talvez ele vai ter outra conotação. Apocalipse 16. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Nós estamos seguros naquele que vai vencer
o seu inimigo no fim da história, na verdade, não tem adversário, ele só tem um inimigo. Quem tem adversário somos nós. Jesus não tem adversário porque não tem ninguém para ele. Tem, ele já venceu. Ele só vai, de fato, exercer o grande final. E nós estamos seguros na mão desse Deus que brilha mais do que o sol em toda a sua glória, toda a sua plenitude. Então, assim, compreendendo que tudo isso que a gente falou aqui, talvez tu pegou 10% ou 5%. E tudo que foi falado já, os atributos de Jesus. Isso precisa tomar conta da nossa vida. Não faz sentido a gente ler isso, virar as costas, depois sair daqui e tudo certo. Isso precisa afetar o nosso interior, ferir a nossa vida, causar uma ferida de amor pelo próprio Deus, causar um desespero de conhecimento dele que nós não temos, mas nós queremos. Eu já falei algumas vezes que Deus nos tem como filhos, Jesus nos tem como sua noiva ou sua companheira eterna, e o Espírito nos tem a igreja como sua habitação. Efésios vai falar isso. Olhando para o ponto de que Jesus nos quer como igreja, uma noiva, como companheira eterna, vocês lembram um dos votos do casamento é até que a morte nos separe, certo? Como é que faz isso com Deus que não morre? Não existe separação. A nossa vida com Ele é eterna. A nossa comunhão com Ele é eterna. E já começa hoje. Ela já começou. Ele já nos resgatou para uma vida eterna. João 17,3 que a gente leu antes. A vida eterna é que conhecemos a Ele e a quem enviou. Então eu queria que a gente ficasse de pé para encerrar isso aqui de alguma forma. Hoje nós vemos em parte quem Cristo é. Mas essa revelação em parte precisa nos levar para precisa nos instigar a gente conhecer um pouco mais. A partir do nosso irmão, a partir da Escritura, a partir do Espírito. Igreja é isso. É nos fazer, nos auxiliar uns aos outros a conhecermos mais a Deus. Eu pedi para o pessoal botar uma música e eu queria fazer uma coisa. Eu queria que, mediante isso que a gente falou, e daí tu lembra das outras palavras que tiveram falando sobre os atributos de Jesus. E eu queria que, assim, se de fato o Espírito te trouxe algo nesse sentido nos últimos tempos que a gente falou disso, tu fizesse um compromisso no teu coração com o Senhor a responder a isso. E esse compromisso é entre tu e Ele. O Espírito vai te auxiliar a um conhecimento mais profundo de quem Deus é. Agora, o passo de dizer sim, eu quero entrar nesse negócio, eu quero aprofundar o meu conhecimento de quem Deus é nosso. Porque Deus nos convida. Ele não nos empurra. Então, uma coisa precisa ficar clara: Deus é muito mais do que a gente pensou um dia. É muito mais. Nós precisamos entrar nisso como um caminho sem volta. Eu queria ler ainda uma oração de Paulo, Filipenses 1.
A gente tem falado aqui um pouco sobre essa resposta, né? A gente precisa ser essa resposta, a gente precisa dar essa resposta, precisa se comprometer com o Senhor. Então, se a gente tem ouvido de que Ele é mais, a gente precisa dizer para eles, por favor, te revela. Filipenses 1, 9 e 10 diz assim: eu peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveite as coisas superiores a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos ser parte dessa oração de Paulo. Por favor, nos faz compreender quem o Senhor é. Nos faz ir mais fundo no conhecimento do Senhor. Nos faz um contigo, Senhor. Movimenta o nosso interior, Senhor, nesses dias, por favor. Que o Espírito vive dentro de nós. Nós pedimos revelação de quem o Senhor é. Nós queremos alcançar a maior revelação que podemos alcançar nesses dias. Revela-nos quem o Senhor é. Revela-nos quem o Senhor é. Por favor. Separação, mas quando nós olhamos para esse aspecto da vida eterna que nós encontramos em João 17, que diz que como a vida eterna é conhecer Jesus, a vida eterna se torna muito mais atrativa, ela se torna muito mais real, porque não é algo que um dia talvez vamos alcançar,
É algo que está à nossa disposição hoje para conhecer. É alguém que está à nossa disposição hoje para conhecer. Esta é a vida eterna. E essa tocada aí para nos tirar de um conforto do que fez hoje, a gente pode reagir a isso de duas maneiras: desconsiderar ou se comprometer. E eu, há algum tempo, eu me comprometi em desejar conhecer Jesus mais, porque eu percebi que estou muito longe de conhecer uma fraçãozinha de quem Ele é. E a experiência que temos aqui, quanto mais nos aprofundamos nesse amor, mais lutas aparecem. Quanto mais nos aprofundamos em conhecer Ele, mais lutas aparecem. Mas o amor cresce e nós nos sentimos amados no meio das lutas, no meio das dificuldades. Nós nos sentimos seguros na mão de quem nós estamos. Amém? Então eu quero te encorajar, meu irmão, a tomar isso como compromisso mesmo. Começar a orar e desejar conhecer Jesus mais, mas também começar a buscar Ele. Se a palavra de Deus é a fonte de revelação de quem é Jesus, é lá que nós vamos encontrar Jesus. E tem um outro lugar que nós vamos encontrar Jesus, que muitas vezes nós abrimos mão por qualquer motivo. E esse lugar é estar juntos com outros irmãos. É um lugar para conhecer Jesus, conhecer Ele melhor. Então nós queremos te incentivar a buscar o Senhor na palavra, a buscar o Senhor na oração, a buscar o Senhor na comunhão. Eu penso que esses são os três pilares de onde nós podemos encontrar a revelação de quem Jesus é e nos relacionar mais profundamente com Ele. Amém? Amém. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.